Boa noite, meus amigos e amigas. Muito boa noite. Saúdo a divina presença. Eu sou o que sou na existência, no íntimo ser de cada um e cada uma de vocês. Bem, o objetivo desta live, seja bem-vindo, Paulo Ricardo. O objetivo desta live é conversarmos um pouco mais sobre o Tantra, sobre Brahmacharya, que é um caminho dentro do universo védico, e NoFap, que é um movimento contemporâneo, bem jovem, bem recente, na verdade. De antemão, eu vou avisando que vamos conversar, obviamente, devido à abrangência do assunto, vamos conversar sobre ejaculação, orgasmo, masturbação, sexo, tá? Nós somos adultos e, por incrível que pareça, eu sei que pode ser que algum puritano ou conservador ou alguém que não se dê bem com a palavra sexo, com a palavra masturbação, se incomode. Então, como essa live vai ficar gravada, quem se incomoda com essas palavras, irei repeti-las, tá? Vamos conversar sobre sexo, masturbação, ejaculação e orgasmo. Então, quem se incomoda com essas palavras, não assista. Deixando isso aqui para posteriormente, caso alguém sinta de assistir, já saiba do que vamos conversar. Certo? Outra questão importante. Quando eu me refiro ao Tantra, eu não estou me referindo ao que nós chamamos Neotantra, tá? Que é uma filosofia de vida que, segundo alguns tântricos contemporâneos, surgiu com o Osho, o Rajneesh, que teria transmitido alguns princípios tântricos para o Ocidente, né? Ele teria, em tese, adaptado algo do Tantra indiano para o Ocidente. Salve tua força, minha irmã Yaguara, Rafael Grato, salve tua luz, meu filho Adlen. Então, assim, eu não estou me referindo ao Neotantra, tá? O Neotantra, que embora considerem o Osho como sendo o patrono dessa filosofia, através da qual o Tantra clássico foi uma tentativa, né, de adaptar o Tantra clássico ao homem e mulher ocidental. Mas também temos aí outras influências dentro desse movimento neotântrico, como o Aleister Crowley e o Kenneth Grant, que foram magistas ingleses que abordaram muito o Tantra no seu universo mágico. Tá? No caso do Osho, pelo que eu percebo, né, o Tantra elementos do Tantra indiano entram mais como vias de emancipação sexual, de emancipação política e teológica. Tá? Mas o Tantra ao qual eu me refiro é o Tantra clássico, o Tantra indo-tibetano, de modo especial, o indiano, que é o Tantra mais antigo, a fonte, né? Nós temos aí uma população dravidiana que há milhares de anos, ainda no período neolítico, ali por volta do ano 8000 a.C., já possuía concepções que relacionavam o sexo à sacralidade. Tá? São concepções matrilineares, ligadas à natureza, que consideram a sexualidade como o sexo em si como uma via de autoconhecimento e de conexão com a fonte, com aquilo que nós chamamos Deus. Tá? Então, está desvinculado do que nós consideramos Neotantra, porque o Neotantra resvala naquilo que nós chamamos de poliamor, amor plural, alguns chamam de amor livre, que por sua vez possui inevitavelmente uma conexão com aquilo que vulgarmente chamamos de
de promiscuidade, tá? Principalmente no mundo como nós o vivenciamos hoje, né? Existe uma série de doenças fisiológicas, doenças sérias, tá? Que se nós alimentarmos muito a ideia do poliamor, como tem sido alimentado em vertentes neotântricas, nós acabamos contribuindo com a degradação, a degeneração da sexualidade e não com a sua sacralização, tá? Ressacralização, porque essencialmente sexo é sagrado. Então, resumindo aqui, né? Quando eu me refiro a Tantra, eu estou me referindo a um Tantra mais antigo, um Tantra que não está dependente, que não depende de prática sexual. É um Tantra ligado à espiritualidade, um Tantra ligado à meditação, ao autoconhecimento, a práticas mágicas, práticas medicinais. É um Tantra muito abrangente, certo? Muito mais abrangente do que parece, tá? Embora aqui no Ocidente as pessoas, quando falam em Tantra, já imaginam pessoas fazendo sexo. Tantra é muito mais que isso, certo? A ideia é conversarmos sobre Tantra, Brahmacharya e NoFap, movimento NoFap. Em linhas gerais, o que o NoFap e o Brahmacharya possuem de conexão com os antigos Tantras, de matriz dravidiana. Tá? Então, vou fazer o seguinte, começar conversando sobre NoFap, movimento NoFap. Esse movimento é interessante, surgiu em meados de 2011, é um movimento bem jovem, né, um pouco tempo de existência, e que vem alcançando vários adeptos, vários seguidores. É um movimento que surgiu nos fóruns, né, virtuais, nas redes sociais, surgiu de diálogos, de conversas entre homens sobre a sexualidade, sobre as suas vidas sexuais, né? E muitos homens de idades variadas, jovens, 20 anos de idade, 25 anos, até 40 anos, 50 anos, conversavam sobre a sua potência ou impotência sexual, né? Eles tinham problemas de ejaculação precoce, tinham problemas com sistema nervoso, não conseguiam se relacionar com mulheres, né? Não conseguiam viver normalmente porque estavam geralmente cansados, fatigados, saturados, depressivos, perturbados, e começaram a compreender que uma das causas, tá, para esse modo de vida conturbado que vinham passando era o consumo da pornografia. Consumo exagerado, o consumo doentio, o vício em pornografia e, consequentemente, o vício em masturbação. Então, esses homens foram percebendo, salve Fábio Pontes, Saravá tuas bandas, Breno, meu irmão. Então, esses homens foram percebendo que eles, muito jovens, começavam muito cedo, né? Começavam a consumir medicamentos para tentar aumentar sua potência sexual. Foram percebendo que não conseguiam ser felizes, tá? E compreenderam que a causa para essa infelicidade, a causa para a sua fraqueza, a fraqueza não apenas fisiológica, mas a fraqueza mental, a fraqueza emocional, era o consumo exagerado de pornografia e, consequentemente, a frequente masturbação, a frequente ejaculação. Mas que tipo de consumo desenfreado de pornografia é esse? Não é como a pornografia dos anos 1980, tá? É algo distinto. Na década de 1970, na década de 1980, havia um comércio pornográfico, era o que? As telenovelas, revistas pornô, né? E os caras compravam a revista, liam aquilo ali, tá? Surgiu também uma indústria do pornô audiovisual, cinematográfico, né? As pessoas alugavam fitas VHS ou iam a cinemas pornôs e assistiam filmes pornôs, né?
Mas o vício virtual, como ele se faz presente nos dias de hoje, é algo que tem deixado, de fato, muitos homens de várias faixas etárias doentes. Por quê? Porque existem casos, isso aí há cientistas especialistas nesse tipo de investigação, tá? Existem casos de caras que passam 3, 4, 5, 6, 7 horas em frente a um computador e assistem centenas de vídeos pornôs, centenas, tá? Casos de homens que observam 3, 4, 5 mil fotos por dia, tá? E o que é que acontece? Psicologicamente falando, ocorre uma liberação de substâncias, seu organismo, o cérebro começa a liberar substâncias, e a liberação constante dessas substâncias faz com que os efeitos do vício, nesse tipo dinâmico de pornografia, né, nesse tipo rápido de pornografia, gere um efeito similar ao efeito que o uso da cocaína proporciona. Tá? Que ele colocou aí, a pornografia é uma doença, passa a ideia de um sexo machista, a mulher vista como objeto e sempre submissa. Esse é um outro problema, que ali esses homens perceberam que não conseguiam se relacionar afetivamente, amorosamente com mulheres. Por quê? Porque geralmente a maior parte desses homens havia começado a consumir pornografia desde jovem, desde cedo, 12 anos de idade, 13 anos de idade. Então eles tinham uma imagem, uma programação, né? Uma imagem totalmente deturpada das relações afetivo-sexuais. Eles não conseguiam ter o potencial de um ator pornô, até mesmo porque esses atores, boa parte deles morre muito jovem, né? Eles consomem muitas drogas para poder ficarem realizando várias filmagens, né? Os homens não conseguiam acompanhar o ritmo desses atores pornô, e a mulher, obviamente, nem de longe na vida real se aproximava de uma atriz pornô, tá? Pontes colocou aqui, mas tem muitas mulheres viciadas também em pornografia, perfeitamente. No movimento NoFap também há um percentual considerável de mulheres que está se tratando, né? Então, resumindo aqui a história, nos fóruns virtuais, né, a princípio homens, depois as mulheres começaram a participar também do movimento NoFap, né? Perceberam que não apenas a sua vida sexual, mas a sua existência, suas emoções, seu psiquismo estavam abalados. Tá? Depressão, falta de ânimo, antissociabilidade, tá? Salve, Jonathan, salve tua luz. E a causa disso era o vício na pornografia e, consequentemente, a masturbação compulsória. Tá? Então, eles começaram a dialogar e estabeleceram desafios entre si, né? Vamos ver quem consegue passar determinada quantidade de dias sem pornô, determinada quantidade de dias sem masturbação. E os que conseguiam passar, a princípio, 7 dias, depois 1 mês, 3 meses, perceberam o seguinte, que com o passar dos dias, eles se sentiam mais fortes, fisicamente falando, né? Mais fortes. O nível da atenção e da concentração também aumentava. Salve tua força, Cadu. E a libido também passava a ser naturalmente ativada. Ou seja, eles iam se normalizando. Kelly colocou aqui, a mulher também assiste a isso, infelizmente. Falei a respeito que a maioria dos filmes é voltada para a ideia da mulher ser submissa. Sim, a boa parte desses filmes pornôs, isso aí é um ponto citado entre os viciados em pornografia, tá? Eles começam assistindo filmes de um nível e eles não sentem mais prazer com aquele nível e procuram um filme cada vez mais agressivo, em que as mulheres são cada vez mais tratadas como um ente subhumano, tá? E eles reconhecem que isso é doentio. E pois é,
Então, voltando aqui, né? Esses homens que conseguiam passar dias sem pornografia, sem masturbação, foram percebendo que a vida em si melhorava muito. Relações sociais, relação entre homem e mulher, tá? O retorno da libido, sem necessidade de alimento artificial, capacidade de concentração, tá? Mais disposição para o trabalho, melhor organização e amor a si. Essas foram algumas das características, aliás, alguns dos elementos obtidos através da abstinência, a pornografia e a masturbação. Então, o movimento NoFap surge nesse contexto, né? E hoje existem estudos sérios que vêm sendo realizados nessa área. Eu acho interessante um homem ou uma mulher que exalta filme pornô, que acha bacana. Eu não consigo conceber como, né? Principalmente mulheres que nos filmes são arrasadas, sexualmente arrasadas, muito humilhadas, mas também tem homens que são humilhados nos filmes pornôs por mulheres, né? Também existe essa modalidade, tá? Um ser humano achar isso bacana é deprimente. Bem, a grande proposta do NoFap é, à medida que você compreende, à medida que o indivíduo compreende que a pornografia e a masturbação excessiva está relacionada à impotência sexual e à degeneração psicoemocional, ele libertar-se disso, tá? E à medida que ele se liberta, e aí existem dietas já, né? Existem dietas, propostas dietéticas, né? Para que o indivíduo se liberte. A minha formosura entrou, graças a Deus. Então, à medida que o indivíduo vai se libertando disso, ele vai percebendo os resultados. Esse é o grande lance do movimento NoFap, tá? O indivíduo melhora física, emocional e psiquicamente. Só que há um problema que alguns neurologistas constataram. Além do fato do vício em pornografia ser semelhante ao vício em cocaína, tanto em seu desdobramento quanto em seus efeitos, né, no indivíduo, alguns homens estão tão dependentes da ilusão pornográfica que essa dieta precisa ser extensa. Como assim extensa? 3, 4, 5, 6, 7 meses sem pornografia, sem masturbação, sem ejaculação. Há estudos neurológicos sobre isso. Isso é importante para que o sistema psicomotor do indivíduo, do viciado, passe por um processo que o NoFap chama de flatline, que é literalmente uma abstinência. Tá? O indivíduo sofre com a ausência daquilo ali, fica perturbado com a ausência. Mas o sistema psicomotor, com relação à sexualidade, é resetado, é zerado. E aos poucos as funções vão voltando à normalidade. Joelma fez aqui uma colocação. A fala de Kelly é pertinente quando alega que ambas as partes são influenciadas. E o Maurício colocou aqui: pode ser também o resultado da insatisfação emocional e sexual pela falta de uma boa formação de educação sexual e emocional. E Kelly responde: sim, amigo, infelizmente é uma reprodução coletiva, homem e mulher. Bem, agradeço aos irmãos e irmãs pelas contribuições, tá? Lerei todos, né? Todas as contribuições escritas, porque aqui, no fim das contas, estamos dialogando. É importante o nosso crescimento através dessa troca de ideias, né? Mas qual a relação do movimento NoFap com o Tantra? Daqui a pouco eu falo sobre o Brahmacharya. Vejam só, dentro dessas diéticas
aliás, dentro dessas dietas, né, que o NoFap sugere para que o indivíduo vá se emancipando do vício na pornografia e do vício na masturbação, existem níveis, né? No primeiro nível, o indivíduo abre mão exclusivamente da pornografia por uma quantidade de dias determinada. Ele determina 5 dias, 7 dias, né? Um mês. E aí ele evita exclusivamente a pornografia. Ele não evita a masturbação, nem o ato sexual, tal. Mas de pornografia ele se ausenta. O nível intermediário, né? Chamo de nível intermediário porque realmente é intermediário. O indivíduo deve evitar pornografia e masturbação. Mas ele pode, se ele é casado ou tem uma companheira, fazer amor com sua companheira. Tá? Agora, o que eles chamam de NoFap Hard, o nível mais complexo, né? São pelo menos 90 dias sem pornografia, sem masturbação e sem ejaculação. Jonas colocou aí, o NoFap inclui abstinência sexual ou apenas a abstinência da masturbação e da pornografia? É justamente isso, Jonatas. Esses níveis dependem do indivíduo que opta por uma das dietas, né? Um dos níveis. Se ele necessita passar por um NoFap Hard para resetar o sistema e aos poucos ir se realinhando psicologicamente, emocionalmente, fisicamente também, se reagregando, né? Porque a pornografia deixa o cara desagregado, desajustado, desequilibrado. Então ele deve evitar a pornografia, a masturbação e a ejaculação. Tá? E Breno colocou, qual seria a diferença de considerações se o indivíduo é solteiro ou em relacionamento? Não, o NoFap não toca nesse assunto, mestre Breno. Se é casado ou solteiro. Quem vai tocar nessa questão aí é o Brahmacharya. Tá? Mas para o NoFap é o seguinte, se o indivíduo é solteiro, ele não está impedido dependendo da dieta que você decide seguir, por exemplo, né, que o indivíduo decide seguir. Se ele está solteiro, de qualquer forma, solteiro ou casado, a pornografia deve ser eliminada da vida do camarada. Entende? O grande problema é o vício em pornografia, e não é um vício como o vício dos anos 80, né? Como eu estava falando, que é uma revista ou uma fita VHS. É o vício dinâmico que a internet proporciona. É o cara ficar com 20 janelas abertas, cada uma num site pornô, porque tem gente que fica nesse nível aí, né? Bem, o que é que eu achei interessante no movimento NoFap? O que é que esse movimento tem de relação com o antigo Tantra, de origem dravidiana? Eu achei legal porque, assistindo algumas lives aí de um pessoal, primeiro que não é novidade, né? O NoFap trouxe isso para a contemporaneidade, para os jovens ocidentais, né? Mas é algo que na Índia já se estuda há milhares de anos. A importância da economia das forças generativas. Tá? Mas o que eu achei interessante é que a mocidade que está encabeçando o movimento NoFap começa a remontar ao Tantra como forma de permanecer forte nessa dieta. Doentes procurando cura, viciados procurando libertação, liberdade verdadeira. Então eles propõem, por exemplo, que o indivíduo pratique meditação. O indivíduo que quer se libertar da pornografia deve meditar, pelo menos meia hora por dia. Tá? Alguns indivíduos que estão estudando e encabeçando o movimento NoFap já se referem à força Kundalini e já fazem referência àquilo que nós chamamos há muito tempo de transmutação das energias sexuais. É importante, é uma abertura para uma ideia tântrica que está desvinculada da falsa ideia, da ideia pseudotântrica do poliamor que resvala na promiscuidade. Tá? Eu deixo isso bem claro, certo? Porque quando nós falamos em Tantra, geralmente as pessoas imaginam logo um casal transando em várias posições diferentes. Tá? Isso é Kama Sutra, isso não é Tantra.
tá? O Tantra também não é um movimento que prega a liberdade sexual em seu sentido decadente, promíscuo, certo? Isso é muito importante também ser enfatizado, tá? Respeito Osho, respeito Aleister Crowley, estudo os textos desses caras todos e retiro para minha vivência pessoal aquilo que eu considero correto conforme o Tantra original, tá? Todos nós somos livres para seguir a via que quisermos. Entretanto, o movimento NoFap veio corroborar com seus estudos científicos, tá? Com análises, obviamente, há pessoas que levantam contravenções, mas existem estudos sérios. Esse movimento só veio corroborar que a energia sexual é sagrada, tá? E o esperma é sagrado. Tão sagrado quanto o óvulo, o espermatozoide é. Tá? E eu falei para vocês, eu vou falar de masturbação, orgasmo, não tem problema com isso não. Bem, uma coisa interessante, né? Que vincula o Tantra ao NoFap. Veja bem, há muito tempo que o Tantra indiano, indo-tibetano e o Tao sexual, o taoísmo sexual, ensinam que os homens devem economizar suas forças sexuais. Especificamente falando, claramente falando, economizar esperma. Tá? Como as vertentes tântricas encaram isso, né? Kelly colocou aqui, muito boa essa colocação, extrair para a nossa vida o que faz sentido para nós, perfeito. Seguinte, primeiro, uma substância capaz de gerar vida só pode ser uma substância muito poderosa e, consequentemente, muito sagrada. E essa informação não é exclusiva do Tantra indiano, nem do Tantra tibetano. Eu encontrei isso aqui no Nordeste, quando estava pesquisando sobre Jurema, que um pajé chegou para mim e falou assim: índio não se masturba porque a semente é sagrada e não pode ser jogada por aí. A mesma concepção dravidiana, tá? É sagrado mesmo. Não é lixo, não é sujeira, não é porcaria, tá? É um condutor da vida. É um condutor solar que, quando conjugado, interconectado, fundido a um condutor da vida lunar, permite que nossa espécie e todas as outras espécies permaneçam existindo. Muito sagrado. Tá? O filme pornô transforma isso numa aberração. É uma profanação de algo santo. Algo que vem sendo diabolizado por ser incompreendido e por ser reprimido, por não ser estudado com clareza. Tá? Então, as doutrinas tântricas sempre deixaram claro isso, que economizar o sêmen permite ao homem tornar-se, viver mais, ter mais vitalidade, ter mais inteligência, ter uma maior capacidade de concentração e, mais à frente, dependendo da via que ele seguir, estabelecer uma conexão com os planos espirituais superiores. E aí, quem tem enraizado em sua alma, devido à sua formação cultural, que o sexo é pecado, que deve ser evitado para poder entrar em contato com Deus, sofre um pouco quando escuta isso, tá? Mas tudo em nós é sagrado, porque tudo em nós é vida, está vivo. Tudo em nós provém da fonte una da criação. Panespermia cósmica foi o nome que os cristãos gnósticos deram à criação, à geração do universo. Panespermia cósmica. Li em algum lugar que, assim como o esperma é sagrado, o nosso sangue uterino também é. Faça um trabalho de resgate com mulheres sobre o portal, que é a nossa menstruação. Nossos fluidos são sagrados. Esse é um ponto interessante para o Tantra. Para o Tantra, o sangue menstrual também é sagrado. O Tantra indiano, né?
E em uma live posterior nós podemos abordar o sagrado feminino. Eu tenho me devotado no momento a trabalhar o sagrado masculino porque eu sinto um desfalque, sabe, Kelly? Entre os homens, tá? Todo respeito, mas eu sinto um desfalque. Eu escuto muita gente achar que todo homem é cachorro, que todo homem é safado, que todo homem é calhorda, cafajeste. Eu escuto isso aí muitas vezes, não só da parte das mulheres, mas da parte dos homens também, sabe? Muitos homens que fazem por onde merecer esses adjetivos absurdos, né? Mas eu quero dizer, o homem que se conhece, ele tende a ser equilibrado e tende a se valorizar e se reconhecer como sagrado. E é tão sagrado quanto a mulher. Nós somos todos sagrados. Todo homem é Shiva, toda mulher é Shakti, mas toda fêmea é Shakti, em todos os reinos. E todo macho é Shiva, em todos os reinos. A fonte é una. Estamos aqui para nos harmonizar. Pois é, a falta de conhecimento, mas estamos aqui justamente para mudar esse quadro. Eu tenho me devotado ao sagrado masculino porque acredito que nós homens estamos em desfalque mesmo, assim, sabe? Temos que assumir a nossa masculinidade. E aqui eu não me refiro a gênero não, tá? Não tenho preconceito com gay não. Mas homem tem que assumir. Por mais que goste de outro homem, que é homem. Somos homens e merecemos respeito. Mulher merece respeito, homem também, né? Mas o homem só vai conquistar seu devido lugar na sociedade, reconquistá-lo quando se conhecer. Então, retomando aqui, né? A questão da economia das forças generativas, né? Da economia do sêmen como sendo algo importante para a saúde, tá? Falta educação sexual desde a infância, perfeitamente. Por isso que a gente adoece, Maurício. Por isso que as pessoas são loucas, neuróticas, viciadas em pornografia, se viciam com muita facilidade, porque falta orientação, tá? Na escola a gente aprende que sexo é para reprodução. Na igreja a gente aprende que sexo é pecado. Mas na internet a gente vê um monte de gente transando o tempo todo. Como é que fica a cabeça de uma criança nesse inferno? Bem, irei retomar aqui. Um determinado iniciado, um amigo de uma sociedade secreta, quando estava conversando comigo, esse amigo fez parte de uma escola tântrica durante uns 5, 6 anos. Ele chegou nos graus mais altos, né? Era uma sociedade tântrica de mistérios. E ele me falou sobre a sacralidade do sêmen, né? Ele disse, olha, nós consideramos o sêmen como astral líquido. Eu achei interessante esse termo que ele colocou. Um outro irmão iniciado também me falou o seguinte, que os homens nascem com uma quantidade específica de sêmen para liberar ao longo da vida, né? E a ideia... São 3 iniciados conversando, 3 amigos que fizeram parte de sociedades de mistérios, né? A ideia que eles têm é que essa energia precisa ser economizada porque quanto mais nós liberamos, e principalmente se liberamos à toa, 3 coisas podem acontecer. Uma, o indivíduo se aproxima da morte. Cada vez que ele libera sêmen, ele está se aproximando da morte, tá? Segundo esses amigos, né? Não estou dizendo que concordo com o pensamento deles. Segundo, há um problema sério na liberação constante do sêmen. É possível que a energia Kundalini ela atue em chakras inferiores e aí o indivíduo de fato se torna doente, decadente, deprimente, viciado em pornografia mesmo. Outra coisa que pode acontecer é a geração de formas de pensamento, tá? Porque quando o indivíduo está liberando sêmen, ele está criando. Mesmo que ele esteja criando seres autômatos, segundo os estudos de alta magia, essas formas de pensamento ganham vida, circulam em torno de sua atmosfera psíquica e acabam cristalizando em sua egrégora pessoal. E aí ele vai alimentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque esses vampiros exigem sangue mesmo, exigem sêmen mesmo, sabe? Descobri a minha sexualidade aos 13 anos de idade através da masturbação e levei um susto.
quando o sêmen saiu. Rapaz, eu imagino. Outro ponto interessante. Olha só, eu estou tentando estabelecer aqui conexões, né, entre o NoFap, o movimento NoFap e o Tantra indiano, tá? E acabei falando sobre a sacralidade masculina, né? Então, dois pontos interessantes, né? Tanto o NoFap quanto o Tantra concordam que é importante que você economize o sêmen, tá? Porque isso vai te dar mais vitalidade, mais equilíbrio, mais harmonia. E, sinceramente, quem quiser saber o que realmente sente um homem que economiza seu poder generativo, faça o teste, tá? Faça o teste. Passe pelo que eles chamam de flatline. Passa lá pela abstinência, mas faça o teste. Comprova e começa a sentir o teu verdadeiro poder, tá? Foi Deus quem te deu, foi outra pessoa não. Sim, as mães e os pais são educados dentro da repressão, da ignorância. E a gente tendemos a repetir o comportamento deles, a não ser que a gente dê um salto quântico e rompa, né, com os padrões. Os padrões socioculturais, né? Bem, uma coisa interessante, que converge muito com o NoFap, né? Os camaradas que participam do movimento NoFap dizem o seguinte: se você abole a pornografia, se você não se masturba e se você economiza o sêmen, você vai perceber que a tua potência sexual aumenta. Esse ensinamento tântrico aí, antigo, redivive no NoFap contemporâneo, tá? Porque segundo os tântricos, não existe maior, não existe melhor estimulante sexual natural do que a economia do sêmen. Tá? O indivíduo que libera muito, ele sofre muito porque ele se sente fraco. Uma das consequências da liberação compulsiva de sêmen, da masturbação compulsiva, é a impotência sexual. Tá? Então, o que é que um tântrico como o André Van Liesbeth, que escreveu Culto à Feminilidade, sugere? É que você faça o teste, passe 7 semanas, pelo menos 2 semanas sem liberar. E você já vai sentir a diferença. Tá? Quer saber se está fraco? O André Van Liesbeth deixa claro no livro dele, Tantra, o Culto da Feminilidade. Tá? Caio colocou dicas de práticas para quando surgir os impulsos sexuais. A gente chega já nesse momento aí. Então, o que é que o André Van Liesbeth deixa claro? Olha, você quer analisar como está a tua potência, se você está bem ou se está mal, tá? Se o teu saco escrotal está caído, tá? Está flácido, você não vai bem. Economiza pelo menos 2 semanas e perceba a diferença, tá? Para o tântrico indiano não existe Viagra, porque ele nunca desperdiça. Ele começa seu processo de iniciação aos 6 anos de idade. E ele tanto é iniciado aos 12, geralmente sexualmente, de um modo racional, por sua família, se a família for tântrica, né? Como ele é orientado nas práticas que tem como finalidade essa contenção serena, não é uma contenção neurótica, não é uma repressão sexual não, tá? Olha o Maurício aí, já fez a abstenção e a potência aumenta. Isso é fato. É uma coisa maravilhosa. Principalmente quando o cara se harmoniza consigo, né? Porque o Caio colocou aqui, dicas de práticas para quando surgir os impulsos. Bem, Caio, esse é um ponto importante, tá? Porque, veja só, o pessoal do NoFap, do movimento NoFap, eles têm umas sugestões, né? Principalmente quando eles estão passando pela abstinência lá no flatline. Eles dizem assim, se der vontade e você não conseguir segurar, vai tomar um banho frio. Ou então vai correr. Ou vai meditar. Mas tem cara que não se segura. Tá? Porque a necessidade do orgasmo, o orgasmo tem uma função na nossa estrutura biopsíquica.
tá? O orgasmo tem uma função. O Reich escreveu um livro chamado A Função do Orgasmo. Isso é importante ser levado a sério, né? E a repressão também é decadente. Assim como a promiscuidade e a compulsão é um problema sério, a repressão também vai gerar uma neurose, vai deixar o cara louco, né? Então, o que é que o Tantra, o sagrado Tantra, possui como alternativa, meu irmão Caio? Salve tua força, grato pela pergunta. O Tantra possui métodos para evitar a ejaculação. Então, o praticante, né, o tântrico praticante, o que exercita, porque existem 2 caminhos tântricos, 3 na verdade. A via úmida, que é o caminho da mão esquerda, a via seca, que é o caminho da mão direita, e o caminho da não dualidade, né? Eu respeito os 3, gosto dos 3 e em minha vivência pessoal adoto práticas dos 3, tá? A via úmida coloca o sexo como um caminho para Deus. Então, os tântricos do caminho da mão esquerda, homens e mulheres, eles fazem amor. Um amor ritualístico, né? Um amor sacralizado. Um yoga sexual, fazem yogas sexuais também, né? Para encontrar Deus. Quero dizer, para alterar o estado de consciência e se fundir ao todo, para aos poucos ir se aproximando do samadhi. Os tântricos do caminho da mão direita, eles são celibatários, né? Eles reinterpretam as escrituras sagradas, né? E onde eles encontram um ato sexual, eles realizam um ritual simbólico, tá? Eles acreditam, isso por influência védica, né? Influência ariana posterior. Eles acreditam que para se alcançar Deus é importante você superar a sexualidade. Uma vez que as forças masculina e feminina já estão dentro de você, você pode trabalhá-las sozinho, né? Mas os tântricos do caminho da mão esquerda, que são os que praticam Maituna, né? Eles possuem técnicas através das quais o homem pode alcançar o orgasmo sem ejaculação. Consequentemente, o homem não perde vitalidade, tá? E aí muita coisa pode acontecer durante o processo de treinamento, isso aí são detalhes bem pessoais. No seminário que eu vou dirigir, chamado Tantra para Homens, eu gostaria de conversar sobre esses detalhes, até mesmo porque eu quero transmitir aos meus amigos que sentirem o chamado aí, algumas técnicas de contenção serena do espasmo que gera a ejaculação, tá? São técnicas bem interessantes, é um trabalho voltado ao sagrado masculino mesmo, certo? E eu tenho me sentido muito, muito feliz em realizar essa pesquisa. Enfim. Então, Caio, quando vem o impulso, né? Quando vem o impulso, se o indivíduo é casado ou tem uma companheira, ele não precisa conter o seu impulso sexual. Ele convida a companheira a fazer amor e faz amor. E alcança o clímax sexual, mas não desperdiça sêmen. Entende? Aí no caso, Maurício, você fez uma pergunta, né? O que gera a poluição noturna, né? A poluição noturna é justamente quando há um acúmulo demasiado, né? Quando há sêmen guardado em demasia. E isso é normal em todos os homens do planeta Terra, né? Ou o homem tem um sonho erótico, ou tem um sonho relaxante, assim, no qual ele relaxa tanto que ocorre a poluição. É um mecanismo que o inconsciente utiliza para liberar o saco no qual o sêmen fica depositado, tá? Não tem nada a ver com tarado, íncubo, súcubo, não sei o que. Isso é causado por outras coisas. Simplesmente, esse saco tem um limite, essa bolsa tem um limite. Quando ela está cheia e você não libera, o cérebro vai funcionar, né? Vai ser impulsionado pelo inconsciente, que tem vida própria. O inconsciente tem vida própria, nem adianta, velho. O inconsciente tem vida própria. Se o inconsciente quiser gerar um sonho aterrorizante através do qual você tem uma poluição noturna, ele vai gerar, tá? O inconsciente tem vida própria. Quando você dorme, o liame que separa a consciência do inconsciente é afrouxado. Então o inconsciente ganha
terreno na tua consciência. E ele vai gerar um sonho ou uma sensação noturna que vai fazer você liberar o sêmen. Por que ele faz isso? Por que nossa estrutura mental, cerebral faz isso? Porque nós estamos produzindo sêmen o tempo todo, produzindo espermatozoide o tempo todo, milhares por minuto. Tá? Então tem um limite para essa bolsa, né? A poluição noturna é totalmente normal. Agora, existem práticas tântricas em que as forças sexuais são sublimadas. Tá? Eu conheci um mestre dessa linha aí há muito tempo atrás, há quase 10 anos, e eu fiz a mesma pergunta a ele, Maurício. Eu perguntei, meu irmão, e a poluição noturna? Né? Porque esse camarada não liberava sêmen de jeito nenhum. E eu perguntei a poluição noturna. Ele disse, Rômulo, isso é transmutado. Com ele, pelo que ele me falou, não acontecia, né? Pois é. Muito bem. Então, voltando à questão que Caio colocou, quando o impulso vem, fica mais difícil para o homem solteiro. Viu, Caio? E aí é importante que, de fato, o que um monge Rosa Cruz, é isso mesmo, Pontes, salta a força. Existe um modo de sublimar essa energia, a parte mais densa, né, mais grosseira, né, do sêmen, ela é literalmente transmutada. E aí nós temos estudos aí da própria corrente Rosa Cruz que fala sobre isso, né? Pois é, colocação boa, meu irmão, agradeço demais. O rejuvenescimento celular, tá? Inclusive exercícios de yoga sugerem isso. Determinadas posturas que vão atuar sobre a força sexual do indivíduo, determinados asanas, que vão contribuir para que essa estrutura, que na Rosa Cruz o mestre chama licor seminal, né, seja transmutada e redistribuída por todo o organismo, rejuvenescendo a mente e o corpo. Isso é muito importante, isso é um segredo que até pouco tempo pouca gente tem acesso, mas na nova era muita coisa vem sendo liberada, né? A respiração profunda, Maurício, a respiração profunda vai estar presente, no caso não a respiração profunda, mas os pranayamas, viu? Determinados pranayamas vão te auxiliar a lidar com a força sexual. Isso aí a gente conversa particularmente ali no seminário Tantra para Homens. Eu quero transmitir algumas coisas importantes. Mas voltando lá à questão do Caio, né? Quando o indivíduo é solteiro, fica mais complicado. Né? Quando é solteiro dependendo da idade, e se ele tem uma vida organizada, ele não costuma estar se prostituindo à torta e à direito, então ele vai ter muita energia sexual, vai sentir muito esse impulso. E é importante realmente que ele... E aí eu já vou puxar um pouquinho para o Brahmacharya, tá? Porque você vai gostar do que eu vou falar, Caio. Bem, o que seria Brahmacharya? Existem algumas visões a respeito, tá? O Brahmacharya se aproxima mais do Tantra da mão direita, certo? Porque considera a não prática sexual como uma necessidade para se alcançar Deus. Tá? Diferente do Tantra, de mão esquerda, que considera na via sexual, na via úmida, uma forma de nos reconectarmos com a divindade, com a fonte. O Brahmacharya, provavelmente por influência ariana, tá? Védica, coloca o sexo como um empecilho, algo que deve ser superado para a reconexão com a divindade. Respeito esse caminho. Respeito demais, reverencio demais. Para mim é uma via possível, muito sagrada também. Mas então, a própria expressão, né, que é como quem diz, conduta consistente de Brahma, sendo Brahma o Deus Criador na sagrada Trimurti védica. Então é como se fosse caminho para Deus. Tá? O Brahmacharya é um caminho para Deus.
Então vejam bem, em uma primeira concepção de Brahmacharya, a vida é formada por etapas, né? E a primeira etapa da vida de um indivíduo seria da infância aos 25 anos de idade. Nesse período, o homem deve ser educado dentro dos estudos e da castidade. A educação masculina deve consistir em estudar determinados textos sagrados, tal, e ter uma vida casta, tá? Para que futuramente, em uma etapa futura, após estar casado ou não, com o auxílio de um guru, tá? Que as pessoas falam guru, né? O auxílio de um guru, ele consiga alcançar moksha, que é a libertação espiritual. Certo? Então, Brahmacharya seria a primeira etapa na vida de um indivíduo, de um cidadão, em que ele teria que se dedicar ao estudo e à castidade. Tá? Uma outra concepção de Brahmacharya é a seguinte: o indivíduo deve ser casto até o momento que ele casa, e quando ele casa, ele deve ser fiel à sua esposa. É uma outra concepção. Ele pode passar 50 anos para casar, tá? Mas enquanto ele não casar, ele deve ser casto, e após o casamento deve ser fiel à sua esposa. Certo? Uma outra concepção de Brahmacharya é o Brahmacharya monástico. Os monges budistas, jainistas, hindus que fazem voto de Brahmacharya, em realidade eles devem fazer esse voto, não podem passar sem esse voto. E o Brahmacharya envolve a castidade, o celibato até o fim da vida, porque para ser monge é preciso ser celibatário. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, Brahmacharya é celibato, da perspectiva monástica. Tá? E uma quarta interpretação do Brahmacharya o coloca como a capacidade de controlar seus desejos e não ser controlado por eles. Tá? Mas não necessariamente desejos sexuais, mas toda e qualquer forma de desejo, toda e qualquer impulsividade, desejo por algo, tá? Porque, e aí nós entramos mais numa perspectiva budista, né? A dor é gerada pelo desejo. Quanto mais você tem, mais você quer ter. E há coisas que você nunca vai ter. E essas coisas vão te deixar desejando, sofrendo. Então, para superar o sofrimento, é importante superar o desejo. Aceitar as coisas como são, seguir o caminho de virtude, um caminho virtuoso, sem desejar. Tá? Então, uma quarta concepção de Brahmacharya está ligada a domínio dos desejos. Certo? Mas por que eu falei que você ia ficar feliz com essa informação, Caio? Porque os Brahmachari, aqueles que fazem voto de Brahmacharya, consideram o vegetarianismo como algo muito importante. Justamente algo que está ligado à superação dos desejos sexuais. Certo? Então, em linhas gerais, você fez a pergunta ainda há pouco, né? O que fazer quando o impulso surgir? De acordo com os Brahmachari, se o indivíduo for vegetariano, ele vai sair ganhando nisso, porque o vegetariano tem uma facilidade maior, uma vez que se libertou daquilo que eles chamam de alimentos excitantes. A carne faz parte disso, desse conjunto de alimentos excitantes, né? E nós temos alguns minutos aí, eu não sei se eu consegui concatenar exatamente as ideias, né? Mas em linhas gerais o que eu quis foi fazer um paralelo entre o Tantra mais antigo, o Tantra dravidiano, né? Indiano. Lá pelo século VI esse Tantra migra para o Tibete. O movimento Nofepe e os votos de Brahmacharya. Em linhas gerais, resumindo a história,
Ambos os movimentos vão afirmar que o homem precisa economizar sua força criadora, seu poder generativo, para se manter fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente ativo, saudável, equilibrado, é importante economizar sêmen, tá? Mais à frente vamos ver como eu vou tentar organizar, minha irmã Joelma, uma live voltada ao feminino, mas é porque eu não me sinto hábil para falar sobre o sagrado feminino. Primeiramente porque eu tenho certeza absoluta que o mistério feminino pertence às mulheres, tá? Assim como o mistério masculino pertence aos homens. O mistério masculino é dos homens e o mistério feminino das mulheres. Nós encontramos correlações e conseguimos estabelecer interligações, tá? Assim como o mistério do casal é do casal, né? Pronto, eu e Fábio Pontes vamos tocar para frente aí, vamos falar mais um pouco sobre Tantra e NoFap. Agora, todo respeito muito, mas particularmente falando, eu não acredito que qualquer homem tenha condição de mergulhar na profundidade do mistério feminino. Assim como não acredito que qualquer mulher, por mais conhecedora, experiência que tenha, consiga mergulhar no mistério próprio dos homens, tá? Dos mistérios solares. Sim. Eu e Pontes aí, a gente conversou um pouquinho e mais à frente vamos realizar uma live em conjunto. Eu selecionei aqui esse livro aqui, ó, chamado O Poder do Sexo. Esse livro é interessante, reúne textos de vários autores, né? Nós temos aí alguns minutos e eu gostaria de ler aqui uns trechos que foram retirados de um livro do Gandhi, chamado Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Mahatma Gandhi, ele era casado, mas mesmo sendo casado fez um voto de Brahmacharya e a esposa dele simplesmente aceitou, né? E eles passaram a viver dentro desse voto, dentro dessa castidade. Sim, minha irmã. Sim. Dentro desse tema, como eu estava dizendo, eu combinei com Fábio Pontes, né? Para a próxima a gente fazer em conjunto. A sugestão inicial é que eu converse sobre Tantra e ele converse sobre NoFap. Mas vamos trocando ideias. Então eu selecionei aqui alguns trechos em que o Gandhi fala como foi o processo dele, né? Como foi o processo, o voto. Ele coloca aqui, ó, primeira coisa: como dominar as minhas paixões, suprimir todas as relações carnais com a esposa parecia uma coisa estranha. Isso logo no começo, em que ele não havia feito o voto ainda, né? Depois ele coloca assim, ó: os imensos recursos que o Brahmacharya contém em potencial tornaram-se-me dia a dia mais evidentes. Isso vale para o movimento NoFap, isso vale para o tântrico, que economiza suas forças sexuais, isso vale para o Brahmacharya. À medida que você economiza de fato, você percebe o que Gandhi fala aqui, ó, os imensos recursos que o Brahmacharya contém em potencial. Essa economia é salutar. O grau de felicidade interior que essa economia gera no cidadão, só quem vive a coisa para saber, tá? Depois ele coloca aqui: cada dia de observância de meu voto tem me aproximado da certeza de que no Brahmacharya reside a proteção do corpo, da inteligência e da alma, pois o Brahmacharya nada tinha de calvário, era um motivo de consolação e de alegria. Exemplo maior do que o do Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia. O controle de palavras inscreve-se no topo dos princípios essenciais de observância. Olha aí, como não é só contenção de quando a gente encara o Brahmacharya como uma forma de dominar os desejos, né? O Gandhi coloca aqui o mais importante, a primeira coisa que o ser humano precisa aprender a dominar são as palavras. E como é difícil isso aí, né? Dominar as palavras.
Estamos o tempo todo, geralmente, estamos o tempo todo falando um monte de coisas, desperdiçando o verbo, tá? Esquecemos que o verbo é poderoso. Como somos imagem e semelhança de Deus, Deus criou através do verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e por aí vai, tá? Mas voltando aqui ao Gandhi. A alimentação do brahmachari devia ser reduzida, simples, não condimentada e, se possível, crua. A alimentação ideal do brahmachari compõe-se de frutos frescos e nozes. Outro ponto, o jejum é tão necessário quanto a escolha rigorosa dos alimentos e as restrições do regime. Coloca o jejum como uma forma de dominar o seu próprio corpo, dominar seu desejo também, né? Quando a gente fala em dominar os desejos, nos referimos ao domínio do corpo astral, porque o corpo astral é o corpo de desejos. Não adianta você dominar o seu corpo, a sua estrutura física, né? E o seu corpo astral ser totalmente poluído, entende? Porque aí, mais cedo ou mais tarde, vai haver um choque aí, tá? E o indivíduo perde as estribeiras, não se controla. O jejum, com a finalidade de controlar os sentidos, é, sem dúvida, um precioso auxiliar. Porém, segue-se que o jejum é de emprego limitado. Nada impede aquele que jejua de continuar presa das paixões. Pode-se, porém, dizer que é, de modo geral, impossível extinguir o fogo da paixão sexual sem a ajuda do jejum, que se tem o direito de considerá-lo indispensável à observância do brahmacharya. Essa observação ele faz no que se refere a um auxiliar para o domínio, né, da impulsividade sexual. O auxiliar seria o jejum. Tá? Além da alimentação ser frugal, né, o jejum entra como uma prática importante, porque você vai estar, de fato, exercendo domínio progressivo tanto sobre o teu corpo físico quanto sobre o teu corpo astral. Bem, há muita coisa, não vou ficar lendo aqui, tá? Vou sugerir que vocês leiam esse texto aqui, ó, O Poder do Sexo. Vocês não são obrigados a concordar com todos os autores que fazem parte dessa coletânea, tá? Mas alguns são muito bons, como o Humberto Holden, o próprio Mahatma Gandhi, tá? E há uma autora chamada Shirley MacLaine que ela fala sobre o sexo e os chakras, pelo que eu percebo, dentro de uma perspectiva ocidental, tá? O Ocidente necessita, no presente momento, estudar esse conhecimento de matriz oriental. Há muito tempo atrás, de acordo com a doutrina Rosa Cruz, nossos índios ancestrais tinham esse conhecimento, né? A chamada Tuawaequaá, a ciência dos antigos. É um tipo de conhecimento que está presente em todos os continentes. Acontece que durante o processo de colonização muita coisa se perdeu. Muita coisa foi perseguida, queimada, destruída, né? E nós só temos fragmentos. Mas como, graças a Deus, existem as outras partes do quebra-cabeça em outra cultura, tá? A roupagem muda, mas a essência é universal. O Ocidente precisa estudar sua estrutura anímica, metapsíquica. É importante que nós nos conheçamos com detalhes, tá? E ainda dá tempo, pelo amor de Deus, ainda dá tempo de reescrever essa história. Tá? Então, vamos para frente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Disposição danada nossa aí, meia-noite, com a graça de Deus, às 4h30 da manhã, eu estou de pé, em nome de Deus soberano, para praticar o yoga sagrado, sagrado mesmo. E a vida continua, vamos para cima com tudo. Muito obrigado a meus irmãos, minhas irmãs que estão presentes, tá? Que o Cristo Universal lhes abençoe, que a Mãe Divina esteja conosco, sempre nos guardando, nos protegendo e abrindo os caminhos para o bem, fechando os caminhos para o mal. Saravá!